Olá, gente. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui algo, tá bom? Talvez alguém aí que veja esse vídeo, esteja passando pela mesma situação que eu, talvez alguém se identifique. Eu tô vivendo um momento muito bem complicado. É uma coisa assim que eu não sei nem explicar, né? De uns 12 anos para cá, minha vida foi dando uma mudada foi virando meio de perna pro ar, né? Muitas coisas eu não entendia e nesse intervalo eu fui tendo muitos sonhos que eu não conseguia entender. E é engraçado, agora o momento que eu tô vivendo de uns 2 anos para cá, eu tô começando a entender porque os sonhos eles estão se cumprindo. Na minha vida é assim. Tem época que eu tenho um monte de sonhos malucos que ninguém consegue interpretar. Eu não consigo entender também. E aí tem um tempo que eu paro de sonhar, sonho muito pouco. E aí eles começam, eu digo eles, os sonhos começam a se cumprir. E eu tô nessa fase, né? Pois é, então, tô nessa fase aí complicada. E é engraçado que comecei a ter muitos sonhos, mas muitos deles, não foram poucos, em que eu andava sozinha, em lugares sozinha. Teve um desses sonhos que eu estava caminhando, eu estava meditando nele essa semana, e o dia estava muito cinza. Eu olhava assim, as nuvens elas estavam cinza. Sabe quando vai chover? Que as nuvens ficam escuras? E eu andava com algumas pessoas da minha família, né? A gente estava andando e tal, aconteceram umas coisas meio estranhas que eu não quero nem falar. E de repente no caminho eu vi as pessoas, essas que estavam comigo, elas começavam a me deixar. Elas saíam de fininho e quando eu olhava, elas já estavam longe. Elas iam tão de fininho que eu não percebia quando elas saíam de perto. E quando eu percebia, elas já estavam longe, né? Mas tudo bem, eu via elas, olhava, e aí eu já me voltava para frente e continuava andando. Eu não questionava, não perguntava, será por que elas saíram e tal, nada. Até que a última pessoa, né, quando eu me dei conta, já não estava mais comigo. E essa foi engraçado, porque eu não vi ela saindo. Eu não vi. Só que quando eu me dei conta, eu estava só de tudo, andando, mas andando sem parar, né? E teve um outro sonho também, nesse eu parei um momento, né? Eu andava e de repente eu corria no escuro, né? Sufocada, triste, angustiada, mas de repente é como se o dia clareasse de vez, pá, clareava. E aí eu me via na beira de uma estrada e era engraçada, alguns centímetros de mim estava uma estrada limpa, tranquila, e eu estava andando dentro do mato e eu não conseguia ver o lugar ali tão limpo do meu lado, né? E eu ficava olhando sem entender o que é que eu estava fazendo andando dentro do mato, se ali do meu lado tinha uma estrada limpa, tranquila, sem mato, sem galho de pau, sem nada. E aí nesse momento eu parei. E aí eu vi uma grande, tipo, não é roçado que chama, um lugar, com terra arada. Sabe quando as pessoas vão plantar na roça, que elas aram, afofam toda a terra e prepara para receber a semente? Então, eu olhava a perder de vista e via isso. Eu olhava no chão, era aquela terra preta, sabe aquela terra como se tivesse pau podre e tal. É uma terra muito boa, na verdade, né? E eu via os grãozinhos de adubo. E eu não conseguia entender esse sonho, né? E aí na minha frente, quando eu olhava também, eu via um rio muito grande. Ele estava bem tranquilo e sereno. E na beira desse rio eu via pessoas de branco, todas de branco. E elas pegavam a água, aquela água assim, aquele rio, elas tinham uma tranquilidade muito grande. Eu via aquelas que eu ficava olhando. E lavavam o rosto e os braços, bem tranquilamente elas se lavavam. E aí nesse momento, aquela angústia que eu sentia quando eu estava correndo, tinha acabado. Eu já não sentia mais aquela angústia, mas eu sentia paz.
mas ao mesmo tempo eu sentia muita solidão. Então eu olhava para aquele pessoal ali de branco e ficava tentando fazer com que fosse pelo menos um dos meus irmãos, para que eu não me sentisse tão só. Eu olhava, puxa, se fosse pelo menos um dos meus irmãos, porque eu me sentia muito só. Eu não entendi esse sonho faz muito pouco tempo que eu comecei a entender. Eu estou vivendo isso agora. É uma solidão espiritual, tá? Eu posso estar cercada de todo mundo, eu posso estar com a minha família, mas eu estou numa solidão espiritual. Estou muito reclusa e estou vivendo aí muita coisa. Então, gente, isso é muito normal. Agora eu já estou encarando com mais naturalidade, embora está doendo muito isso, mas é preciso, né? Para fazer a vontade do Criador, às vezes isso é preciso, né? Infelizmente. Então, eu sinto ultimamente um desejo muito grande. O meu único desejo é falar do amor de Deus, mas de um jeito diferente. Eu não tenho vontade, desejo, não vem no meu coração esse desejo de falar para o povo que Deus está trabalhando nessa causa, essas coisas, né? Então, aquilo que eu tenho falado, o povo não entende, né? E o povo não gosta. É aquele evangelho que ninguém quer ouvir, mas é o evangelho que salva. Então, para você que esteja passando por isso, meu irmão, e está aí solitário, saiba que o Criador está com você. Você não está só, tá? Então, não tenha medo de ficar só, não. Não tenha medo, você nunca está só. A solidão espiritual, infelizmente, ela vem mesmo. Mas o Criador está conosco, né? O Criador está conosco. A gente não está só, não. Então, não mude. Não comece a falar aquilo que todo mundo fala, porque é fácil, porque todo mundo gosta de ouvir, porque a família aceita muito bem. Fala aquilo que o Criador colocou no teu coração. Ainda que o mundo se volte contra você, tá bom? O teu negócio é com o Pai, é com o Criador de todas as coisas. Para de querer agradar o povo, a humanidade. A gente deve respeitar todo mundo, mas devemos falar aquilo que o Pai quer. Foi para isso que Ele nos chamou, tá? Foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos tirou do meio da grande multidão, que fala só aquilo que todo mundo quer ouvir, para fazer isso, falar aquilo que Ele quer. E é engraçado, eu tive um sonho, né, que ele também tem se cumprido. Eu sou cheia dos sonhos. Teve um tempo que me chamavam de José do Egito por causa dos sonhos que eu tenho, tá bom? Eu chegava, gente, num grande salão. Eu entrava nesse salão, chegava numa antessala. A antessala era muito bonita, com móveis clarinhos, né? Rico gosta muito de móveis clarinhos, né? Quem gosta de escuro é a gente pobre. E entrava naquela antessala e era tudo muito chique. E eu ficava ali observando tudo. De repente eu cheguei num corredor, um corredor muito largo mesmo, tá? E aí quando eu estava entrando por esse corredor, passaram por mim duas mulheres. Sabe aquelas festas de Hollywood, onde as pessoas posam com aqueles vestidos cheios de brilho, cheio de coisa? Então essas mulheres eram assim. Elas eram muito chiques. Elas passaram praticamente, tocaram em mim, mas elas não me viam. Depois você vai entender por que elas não me viam. E aí eu fui caminhando, eu estava ali para observar. Eu estava ali observando tudo. E aí quando eu cheguei num grande salão. Um salão muito chique demais da conta. E o engraçado é que eu não estava vestida a caráter. Eu não estava com roupa glamurosa. Eu estava de chinelo de dedo. Eu estava de camiseta e uma saia muito simples. E aí eu cheguei e comecei a observar. Logo no início da sala, eu vi Ai, meu Deus, como é que é o nome? Ai. Deixa eu lembrar. Lembrei. Uma coluna. Aí eu observei essa coluna e comecei a olhar a coluna até em cima. E eu vi que a coluna, ela não estava ali para sustentar a sala, o teto, o ambiente. É como se fosse um enfeite. Era só um enfeite. Aí eu andei mais profundo
E a parede do fundo, uma parede bem grande, ela era toda de mármore escuro. Eu não sabia se existia mármore, eu tive que ir no Google depois para saber se existia mármore escuro, que eu não conhecia. Aí eu vi que existe, só que ele é pintado, né? É um mármore que eu vi no sonho, era verde, musgo, assim, muito escuro, quase preto. Aí eu olhei até em cima, a parede ia até o teto, né? Eu estava ali observando tudo. Aí eu me voltei para o lado, e do lado tinha, lá no canto, do outro lado da sala, tinha um balcão todo de vidro. Em cima desse balcão era cheio de taças, taças muito chiques. E as mulheres passavam com seus vestidos. E os homens estavam todos de terno, era roupa, paletó preto, paletó, sei lá, roupa de homem, gravatinha borboleta e todos de camisa branca. Todo mundo sabe que essas festas é assim, né? Os homens estão tudo igualzinho, parecia pinguim, todos iguais. E aí eu observei também, né? E de repente eu olhei e no centro da sala tinha um elevador. O elevador era todo de vidro fumê, mas um fumê meio claro, um cinza claro, de maneiras que quem entrasse dentro via quem estava fora, e quem estava fora via quem estava dentro. Eu fui até aquele elevador e entrei. Quando eu entrei, eu apertei um botão. Como o elevador era muito chique, muito glamuroso demais da conta, eu apertei um botão errado. E aí, nessa hora, meu amigo, o chão do elevador me empurrou para a parede. E aí eu bati com tudo. Ah, mas nessa hora, o pessoal ali do salão, aquele povo chiquérrimo demais, se voltou tudo para mim. E aí, quando eles se voltaram para mim, eles riam, eles zombavam de mim, né? E eu morri de vergonha. Aí apertei um segundo botão. E aí eu bati de novo, porque estava errado. E aí é que eles riam mesmo. E as mulheres, algumas, elas riam com muita elegância e colocavam a mão assim, sabe, discretamente. Eu não conhecia aquele povo, só tem uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que eu sabia que ela estava rindo, mas eu não via ela na sala, mas eu sabia que ela estava ali e estava rindo. O resto eu não conheço. E aí eu comecei a ficar desesperada, aí eu morria de vergonha. Aí eu apertei o terceiro botão. Quando eu apertei o terceiro botão, o elevador começou a subir. Mas é engraçado que ele não subia com as paredes como o elevador normal. Ele subia só o chão, só o piso. Ia subindo muito lentamente. E aí eu queria que ele subisse rápido, porque eu não aguentava de vergonha com aquele povo zombando de mim. Quando eu fui chegando no meio já do caminho, eu olhei para cima e esqueci o povo lá embaixo, né? Então, quando eu olhei para cima, eu já não ouvi mais o riso do povo, não vi mais ninguém, esqueci o povo. E olhei para cima. E aí, quando eu olhei que vi o teto, ele já era estranho. Ele não tinha glamour nenhum daquele teto. Ele era como um teto de casa de uma pessoa muito simples, muito humilde. Sabe quando é mal acabado, com imperfeições? Ele era assim. E aí o teto, ele era engraçado, porque ele tinha umas madeiras, no teto, assim. E o espaço entre uma madeira e outro, deixa eu fazer mais ou menos, era tipo isso, ó. Sabe esse espaço aqui, entre os meus dois dedos? Era tipo isso aqui, sabe? De uma madeira para outra. E aí eu comecei a observar que eu não tinha como sair pelo lado, nem direito nem esquerdo. Não tinha como eu sair. E eu não queria voltar lá para baixo e não tinha como eu voltar lá para baixo. Né? Porque o povo estava zombando de mim e não tinha. Eu tinha que passar pelo aquele espaço minúsculo. E aí eu entrei em desespero. Como que eu vou conseguir passar por esse espaço tão minúsculo? E aí eu vou ser esmagada. Eu vou ser esmagada. Porque o elevador ele não parava de subir. Ele continuava. Então eu tinha que passar, não tinha jeito. E de repente eu comecei a ver, pelo aquele espaço tão pequeno, eu vi em cima uma mulher com um bebê no colo. Ela estava sentada num banco, um banco muito simples. A mulher, ela também muito simples.
muito simples. Eu não consigo falar cor de boca, de olho, cor de cabelo, mas eu via ela nitidamente. Eu via que ela estava de branco, mas não sei dizer se ela estava de saia, de blusa, de vestido, não sabia, não consigo. E do lado dela, sentado também, estava uma outra criança, ela estava com um bebê, mais ou menos 6 meses, que depois eu tive um sonho e ela me deu esse bebê e mandou eu levar em algum lugar, né? Depois eu conto esse sonho também, meus sonhos é meio complicado. E com a criança do lado, e ela olhava para mim com um olhar de compaixão, porque ela não gostou de ver o povo rindo, né? Então ela olhava para mim com aquele olhar, sabe quando a gente fica com dó da pessoa, coitado, o povo tá zombando dela. E aí ela olhou para a criança do lado e disse, vamos ajudar ela. E aí ela colocou a mão num daqueles espacinhos de madeira, eu peguei na mão dela e ela me puxou. E eu passei por aquele espaço pequeno, sem encostar dos lados. Se eu estiver mentindo, se eu aumentei alguma coisa nesse sonho, que o Eterno, que o Criador, tire a minha vida e lance a minha alma num abismo. Eu tenho temor ao Criador, não fique inventando coisa que Deus me mostrou, que Deus me falou. Eu tenho temor, eu tenho medo, eu sei que o Eterno não é brinquedo. A gente não deve brincar com as coisas do Criador, que isso é perigoso, isso é sério. E aí eu passei. Quando eu cheguei lá em cima, gente, era muito simples. Não tinha taça chique, não tinha nada, não tinha gente com roupa esvoaçante, não tinha ninguém. Só tinha a mulher e a criança, as 2 crianças. As paredes eram tudo normais, era a parede de uma casa normal, mas eu sentia uma felicidade muito grande. Eu começava a glorificar a Deus. Dizia, só o Senhor é Deus, e tinha uma alegria muito grande. E aí eu fiquei anos sem entender esse sonho. Hoje eu parei para pensar e vi que aquilo lá embaixo é o evangelho de hoje. É um evangelho glamuroso, com as colunas de Baal por aí, né? Dizem que aquele mármore significa morte, eu não sei, mas eu acredito que possa ser mesmo, não sei. Um evangelho com muito ego inflado, né? Com muita sabedoria humana, com muita teologia, com muita prosperidade, e eu percebi que o Criador não se agrada, não está se agradando desse evangelho. E ele não me chamou para aquele evangelho lá embaixo. Ele me chamou para pregar aquele evangelho lá em cima, aquele evangelho simples, né? Porque o Criador, gente, ele é o dono de todas as coisas. Ele é muito fino, ele é tudo, mas ele é simples. Ele trabalha na simplicidade, sabe? E quando eu falo simplicidade, eu não estou dizendo que as pessoas têm que ficar por aí passando fome, fazer voto de pobreza, né? Não é isso, não. O evangelho do Criador, ele é simples. Se a gente prestar atenção no filho dele, quando prega na Bíblia, ele prega um evangelho simples. Ele tem lá as parábolas. A gente sente a simplicidade. É aquele evangelho que o Criador quer que venha a ser pregado. E ele tem levantado, graças a Deus, um pessoal, aí ainda é muito pouco, mas que está pregando esse evangelho. Um evangelho que não passa a mão na cabeça, que não fala só aquilo que o povo quer ouvir, e ao mesmo tempo ele é simples. Ele não tem presepada humana, né? Ele não tem sabedoria humana, não tem sã doutrina humana, ele não tem nada, ele é simples. Então foi para isso que o Pai me chamou. Humildemente eu falo isso, tá? Eu não tenho intenção de nada, eu não sou profeta, tá bom? Não quero ser convidada para nada, não quero aparecer, eu só quero falar do amor do Criador de maneira simples, que foi para isso que o papai me chamou, tá bom? Então vamos pregar o evangelho simples, vamos falar do amor do Criador de maneira simples, né? Sem invencionice humana, porque esse evangelho aí já deu tudo que tinha que dar. Evangelho de prosperidade, evangelho de peito inflado, né? E eu com meus vídeos aí, tem gente que já tá me olhando com o nariz assim para cima, né? Mas não tenho nada. Não vou ficar gravando vídeo para rebater crítica, não é para ficar brigando, não foi para isso que o Pai me chamou. Foi para falar aquilo que Ele quer que eu fale. E é de maneira muito humilde que eu falo que eu não tenho
capacidade nenhuma, nenhuma. Ai de mim, se não for Deus comigo, se não for o Eterno, porque eu não tenho entendimento, eu não tenho sabedoria, eu não sou profeta, eu não sou aquela pessoa perspicaz que quando olha já sabe tudo e que misericórdia, eu olho e já vejo. Não tenho nada disso, não tenho nada disso, tá? Mas eu estou à disposição do meu mestre, do meu Criador, do dono da minha vida, né, para falar do amor dele de maneira muito simples. Eu gosto muito de falar de maneira simples do amor do Criador. Às vezes eu fico no meu quarto e eu gosto de conversar com o Pai do Senhor. O Senhor lembra quando me curou da gastrite, né, que foi tão lindo? Eu gosto de falar desse jeito, do amor do Pai, do que Ele faz, da bondade dele, da generosidade dele. É isso que eu gosto de falar, porque eu acho lindo demais o nosso Criador e foi para isso que Ele me chamou, tá bom? Já falei mais do que a boca. Muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui e até um próximo vídeo.